Ao ser entregue a um solitário aos 19, ela revela um destino surpreendente que mudou tudo. Clara sempre foi a joia da família. Desde pequena, cercada por vestidos de seda e sorrisos forçados, aprendeu a viver em um mundo onde sua aparência e a união de sua linhagem eram mais importantes que seus desejos. Mas tudo mudou com a morte de seu avô, o homem que sempre pregou a importância da liberdade e do amor próprio. Ele a ensinou a sonhar e a ser mais do que um simples adereço em um casamento arranjado. No funeral, a dor era palpável, suas lágrimas escorriam como um rio, refletindo a perda e o peso de um destino que parecia selado. Na manhã seguinte ao sepultamento, Clara foi entregue aos cuidados de seu tio, um homem de poucas palavras e muito silêncio, que habitava um rincão distante, longe do glamour de São Paulo. A viagem parecia infinita, o carro atravessando paisagens de campos secos e ventos frios que faziam seu coração bater mais forte. Ao chegar na casa simples, cercada por plantações que se extensionavam até onde seus olhos podiam ver, Clara sentiu que a vida que conhecia havia deixado de existir. A solidão do lugar era assombrosa, um eco de sua própria tristeza. O céu imenso e a natureza ao redor pareciam gritar a sua desolação. Seu tio, que parecia mais uma sombra do que um homem, carregava sobre os ombros a desilusão de sonhos não realizados. Ele a recebia com um olhar cúmplice, como se entendessem um ao outro em sua dor. Com o tempo, embora as palavras fossem escassas, Clara começou a entender o valor do trabalho e da honestidade. As manhãs eram preenchidas com cultivos e o calor do sol, enquanto a noite envolvia a casa em um silêncio que a fazia refletir sobre tudo. Enquanto organizava o sótão em busca de algo que distraísse sua mente, Clara encontrou cartas amareladas do avô. Aquelas páginas, escritas em uma letra firme e cheia de emoção, revelavam segredos da família que ela nunca imaginou. Histórias de luta, resistência e até mesmo escolhas que moldaram o futuro de sua linhagem. Cada descoberta era uma nova camada de sua própria identidade, revelando que por trás da beleza do arranjo familiar havia coragem e dor. Naquela nova realidade rural, Clara também começou a ver o sofrimento ao seu redor. A comunidade lidava com dificuldades diárias. E a possibilidade de criar laços com pessoas que, mesmo em meio à escassez, mostravam um calor humano que a fazia sentir-se viva. Porém, a seca severa que se aproximava era uma ameaça que pairava no ar, como nuvens escuras prestes a se romper. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dilema se tornou um peso em seu coração. Clara se viu em um ponto de virada. Deveria voltar à vida que sempre conheceu ou se juntar à luta da nova família que havia criado? A pressão das expectativas ainda pulsava dentro dela, mas agora, no fundo de seu ser, havia uma nova chama. A coragem de desafiar tudo e todos. Com as cartas do avô em mãos e uma força renovada, Clara fez uma promessa a si mesma. Iria buscar suas verdadeiras raízes e se libertar das correntes invisíveis que sempre aprenderam. Enquanto no exterior, as árvores balançavam com a seca, dentro dela, uma nova vida começava a brotar. E a pergunta que não saiu de sua cabeça era: teria coragem de vir à tona e ser quem realmente é? Os dias passaram e a rotina de Clara se tornou um misto de trabalho árduo e reflexões profundas. Cada amanhecer trazia o cheiro de terra molhada e a certeza de que a seca estava se intensificando. As plantações, antes vibrantes, agora pareciam mudar de cor sob a luz solar inclemente, como se a necessidade de água fosse um reflexo da própria luta interna da jovem. Clara se questionava incessantemente. À noite, quando o céu se iluminava com estrelas distantes, ela se perguntava se a coragem que havia jurado buscar era suficiente. Seu coração pulsava com a vontade de se libertar,
mas a lembrança do glamour da sua antiga vida a chamava como um eco distante. Lembrava-se das festas, dos sorrisos ensaiados e das conversas vazias. O valor da liberdade estava se revelando a cada nova experiência, mas a luta pela aceitação no novo mundo era igualmente cativante e aterrorizante. Num desses momentos de reflexão, quando o cansaço começava a ter seu impacto, Clara decidiu que precisava se conectar de verdade com a comunidade ao seu redor. No dia seguinte, acordou decidida a visitar a feira local, um espaço que vibrava com a energia dos comerciantes e dos moradores. Ao chegar, sentiu a palpitação da vida pulsando em torno dela. As barracas cheias de frutas e legumes coloridos eram um banquete para os olhos. Ao mesmo tempo, Clara viu nos rostos de pessoas conhecidas o peso das preocupações. Lá, encontrou Dona Verônica, uma mulher idosa que lutava para sustentar sua família nos tempos difíceis. Clara se aproximou e, num gesto simples, começou a ajudar a organizar suas mercadorias. A conversa fluiu naturalmente, e Clara não conseguiu evitar as lágrimas quando Dona Verônica compartilhou suas histórias de luta e sobrevivência. As palavras daquela mulher pareciam um bálsamo em sua alma. Clara percebeu que ali estavam muitas das respostas que procurava. Naquele momento, decidiu que queria ajudar. Se pudesse fazer a diferença na vida daquelas pessoas, sua nova vida faria sentido. Mesmo estando uma manhã atrás do balcão de frutas, seu coração pulsava forte com a sua nova missão. Clara começou a idealizar um projeto para a comunidade, que incluía uma rede de apoio para agricultores e seus familiares. Falar sobre isso para o seu tio foi difícil, mas quando ele finalmente sentiu sua determinação, um brilho nos olhos dele a encorajou a seguir em frente. Porém, a verdadeira mudança veio quando um grupo de jovens apareceu na feira, trazendo consigo a notícia de que a situação da seca só estava se agravando. O medo começou a se espalhar, e Clara não pôde evitar o frio na barriga. A urgência do momento fez seu coração disparar, e ela percebeu que, para se sentir viva, precisava agir imediatamente. E assim iniciou sua jornada, planejando um encontro com os vizinhos para discutir soluções. As ideias fervilhavam na sua mente. Seria suficiente. E se ninguém acreditasse que as pequenas ações poderiam gerar grandes resultados? Enquanto isso, o sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e vermelho. Clara sentiu uma onda de esperança, mas também de incerteza. Tinha que descobrir se sua nova vida estava realmente na palma de suas mãos. Entre sorrisos, lágrimas e medos, Clara estava prestes a cruzar a linha que separava a dúvida da ação. Mas o que ela não esperava era a resposta de seu tio, que poderia mudar todo o curso de sua jornada e trazer à tona verdades que desafiariam seu novo propósito. Clara acordou com o canto dos pássaros e o cheiro fresco da terra ao amanhecer. Um misto de ansiedade e determinação a envolvia. O dia que começava seria crucial. O encontro com os vizinhos estava marcado para a tarde, e seu coração acelerava com a antecipação de compartilhar suas ideias. Ela vestiu uma blusa simples, a cor amarelada lembra o sol, e saiu de casa com um propósito firme. No trajeto até a praça, seus pensamentos voavam entre os rostos daqueles que tinham encontrado na feira. Cada história, cada olhar triste havia se fixado em sua memória. O cabelo bagunçado ao ventar era um sopro de coragem, uma lembrança de que ela não estava sozinha. Pessoas de sua comunidade precisavam que alguém tivesse fé, e ela estava disposta a ser essa pessoa. Assim que chegou, Clara viu que a maioria dos moradores já se aglomerava em pequenos grupos, sussurrando sobre as dificuldades que a seca trouxera. Aquela atmosfera de incerteza pairava no ar como uma nuvem pesada, mas Clara respirou fundo e se lembrou do brilho no olhar de seu tio quando ela falou sobre seu projeto. Com um sorriso nervoso, se aproximou. Oi, pessoal! Sua voz começou cautelosa, mas conforme continuava, sentia a firmeza se instalar em sua fala. Eu sei que os tempos estão difíceis, mas eu acredito que juntos podemos encontrar soluções. Podemos começar uma rede de apoio, ajuda mútua, quem sabe até soluções de irrigação. Não podemos deixar que a terra e nossa força seque mais do que já está. Alguns murmuraram em concordância, mas outros pareciam céticos. Clara percebeu que a insegurança na voz de alguns deles ecoava a sua própria incerteza, e isso a motivou ainda mais.
As mãos que hoje estão cansadas podem se transformar em braços fortes. Podemos compartilhar ferramentas, saberes, apoio emocional. Não precisamos enfrentar isso sozinhos. Um homem alto e magro, de cabelos grisalhos, interveio. E quem será responsável por tudo isso? Em tempos difíceis, quem vai tirar tempo para se dedicar a projetos? A dúvida dele fez ecoar uma tensão na roda de pessoas. Mas Clara respirou fundo e se lançou ao incerto, o coração pulsando com a adrenalina da vitalidade da esperança. Eu quero ser responsável. Eu vou dedicar meu tempo e preciso de quem queira se juntar a mim, que queiram acreditar nessa mudança. Ninguém precisa ser perfeitos, só precisamos ter vontade. Sua voz tremia, mas os olhos dela brilhavam com a certeza de que, ao menos, tentaria. A conversa começou a fluir. Algumas pessoas compartilhavam ideias, enquanto outras expressavam suas dores. O diálogo era um tênue fio que ligava seus corações, e Clara sentiu que eles estavam criando um laço muito mais forte que trechos de terra ressecada. Porém, o momento de união foi interrompido quando um garoto de 10 anos, com o rosto sujo, se adiantou no meio da discussão. A minha mãe não tem comida para me dar. Não vai ter nada se a seca continuar. As palavras dele eram um soco no estômago, e Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ali, a realidade batia à porta. Ela não poderia permitir que aquele menino, uma ilustração da fragilidade de sua comunidade, fosse apenas um número na estatística da seca. Precisamos agir rápido, pensou, enquanto um novo plano começava a se formar em sua mente. E se ela pudesse organizar um mutirão, levantar recursos para apoiar as famílias que estavam passando fome, mesmo que isso significasse começar com uma pequena campanha pela feira, um ato que uniria todos. Quando o sol começou a baixar, trazendo aquele dourado suave, tudo ficou mais claro. Clara olhou ao redor e percebeu que, mesmo em meio à crise, a mudança estava emanando através de suas palavras. Seria uma luta árdua, mas ela estava disposta. Então, antes que pudesse se sentir desencorajada, um novo pingo de esperança surgiu. Quando viu seu tio se aproximar, seu olhar estava mais sério do que nunca. Era a hora da verdade, e ele tinha algo para lhe dizer. Algo que poderia mudar tudo para Clara e a comunidade. Os olhos dela se encontraram com os dele, e uma onda de expectativa tomou conta do ar. Clara, precisamos conversar. O que eu vou te contar pode transformar nossa luta. O que ele teria a dizer? Clara sentiu um frio na barriga ao ouvir aquelas palavras. O olhar de seu tio, tão sério, carregava um peso que ela não conseguia ignorar. A praça, antes cheia de vozes e esperança, parecia ter silenciado, com apenas o vento sussurrando entre as folhas das árvores. Vamos para o lado, Clara. Não quero que todos ouçam isso ainda, ele disse, puxando-a para um canto mais reservado. Clara seguiu, cada passo mais tenso que o anterior, seu coração batendo forte. O que seria tão importante? Uma onda de ansiedade tomou conta dela, mas também uma pitada de curiosidade. Quando chegaram a um espaço mais tranquilo, seu tio olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção. Clara, você sabe que nossa comunidade está em perigo, mas há algo que eu não te contei antes. Eu tenho uma conexão com os agricultores da cidade vizinha. Eles estão dispostos a nos ajudar, ele falou, a voz grave transparecendo um misto de alívio e preocupação. Como assim? Você sabe que eles também estão sofrendo com a seca. O que eles podem fazer por nós? Clara perguntou, a incredulidade estampada no rosto. Eles têm acesso a um programa de ajuda governamental que talvez faça a diferença para nós. Eles poderiam nos fornecer sementes, ferramentas e até um pouco de recursos financeiros para começarmos a nossa horta comunitária. Precisamos agir logo, mas precisamos de um líder, alguém que os represente. E esse alguém pode ser você, explicou seu tio, seus olhos brilhando com um traço de esperança. Clara sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Você acha mesmo que eu posso ser essa pessoa? E se eu falhar? O medo de não agradar a todos não aproveitava sua mente, mas a determinação que já fervia desde seu discurso naquela tarde começou a ressurgir. Se você não tentar, nunca saberá. E o que você está fazendo agora é apenas o começo. Se vulnerabilidade traz dor, também traz força. Esse é o momento de agir, Clara. Ele respondeu, segurando sua mão com firmeza. Ainda sentindo um turbilhão de emoções,
Clara pensou nos rostos dos vizinhos, na dor do garoto e na falta que cada um deles sentia. A combinação da força do seu tio e a ideia de que pessoas estavam dispostas a ajudar tirou suas incertezas do centro e trouxe um calor novo à sua determinação. Então, vamos entrar em contato com eles. Precisamos planear como iremos fazer essa parceria. Se a cidade vizinha pode nos dar uma chance, precisamos agarrá-la com todas as nossas forças. Clara se sentiu um pouco mais firme, um sorriso se formando em seus lábios. Mas logo a expressão de seu tio mudou e o sorriso dele se apagou um pouco. Há um porém. Ele começou hesitante. O contato que eu tinha, bem, não está mais aqui. Ele se afastou da agricultura e, por isso, precisamos encontrar uma nova forma de chegar até os outros. Mas eu sei que podemos fazer isso juntos. A sensação de dever enchia Clara, mas não aninhava em si apenas esperança. Ela também carregava uma sombra de preocupação. Mas quem vou contatar? Não conheço ninguém lá. Ela murmurou, olhando para seu tio como se esperasse um milagre. Você tem nas suas mãos uma força que pode ser poderosa, Clara. E você não está sozinha. Precisamos começar a falar com as pessoas. Alguém deve saber como chegarmos até eles. Nesse momento, uma ideia passou pela cabeça de Clara. E se falássemos com o pessoal da feira? Eles podem ter contatos. Ou talvez, algum deles tenha amigos em comum com quem podemos entrar em contato. Seu tio sorriu, entusiasmado. É isso. Vamos convocar uma reunião e agir rapidamente. Temos que fazer a diferença antes que seja tarde demais. E assim, com os ânimos elevados enquanto o sol descia lentamente no horizonte, Clara sentiu que o momento de transformação estava se aproximando. Mas um novo pensamento sombrio surgiu. E se a assistência não fosse suficiente? O que fariam se, no final das contas, não conseguissem se unir a tempo? Os passos do caminho estavam mais claros, mas a incerteza da jornada apenas começava. O que mais poderiam enfrentar nessa batalha pela sobrevivência? Clara olhou para o horizonte, determinada a seguir em frente. Clara acordou com a luz do sol batendo em seu rosto. O dia prometia ser quente, típico daquela época do ano. O peso da responsabilidade estava sobre seus ombros, mas a sensação de que finalmente estava fazendo algo por sua comunidade a enchia de um impulso novo. Era hora de agir. Após um café simples, Clara encontrou seu tio na varanda. Ele já parecia preparado com um bloco nas mãos e caneta na outra. Vamos fazer isso, ele disse, um sorriso encorajante no rosto. Precisamos anotar tudo o que precisamos discutir na reunião. Você acha que muitos vão comparecer? A ansiedade flutuava em sua voz. Com certeza. As pessoas estão aflitas e precisam de esperança. Elas vão ouvir o que temos a dizer. Os dois se dirigiram até a feira, passo a passo. O coração de Clara batia acelerado e a expectativa aumentava. Assim que chegaram, a feira estava cheia de sons. Crianças rindo, vendedores gritando suas ofertas. Clara sentiu um nó na garganta. Sabia que aqueles rostos eram de pessoas que, de alguma forma, estavam sofrendo. Logo encontrou o grupo que costumava se reunir perto da barraca de frutas. Ao se aproximar, começou a falar, sua voz vacilante, mas determinada. Pessoal, temos um assunto sério que queremos compartilhar com todos vocês. Estamos buscando formas de enfrentar a situação da seca que nos afeta. Queremos organizar uma horta comunitária. O murmúrio atravessou o grupo. Alguns sorrisos surgiram, mas também muitos olhares de ceticismo. Clara respirou fundo e continuou. Um tio meu fez uma conexão com agricultores da cidade vizinha que podem nos ajudar com sementes e ferramentas, mas precisamos nos unir para isso acontecer. Senti um frio na barriga. O que se sucederia? As reações de seus vizinhos eram diferentes. Carlos, um respeitado agricultor da região, levantou a mão. E se não conseguirmos o que precisamos? E se tudo isso for em vão? As palavras oca e escuras ecoaram na mente de Clara, mas antes que a dúvida a dominasse, lembrou-se do olhar esperançoso de seu tio e de todas as pessoas que dependiam dela. Carlos, podemos falhar, é verdade, mas o que é pior, tentar e errar, ou não tentar e viver com essa dor de não saber o que poderíamos ter conquistado? Podemos fazer a diferença juntos.
Os sussurros começaram a aumentar. Algumas cabeças se assentavam. A tensão estava madura no ar. O sentimento de unidade começava a se formar, mas ainda era frágil. Seu coração ainda batia acelerado, mas agora sentia a energia do grupo. Eu me ofereço para ajudar com o que for preciso, disse Dona Rita, uma idosa da comunidade, sempre conhecida por seu carinho e apoio aos mais jovens. Clara viu um brilho nos olhos de seus vizinhos, as esperanças sendo reacendidas como um fogo que há muito estava apagado. Clara e seu tio passaram a tarde conversando, organizando ideias e unindo forças. Decidiram que precisavam de um plano para apresentar ao grupo e que o próximo passo seria buscar informações detalhadas sobre o contato com os agricultores da cidade vizinha. Quando sentiram que a conversa tinha avançado o suficiente, Clara se despediu. Seu coração estava leve, mas a incerteza não estava longe. Como iriam fazer isso acontecer? Naquela noite, enquanto assistia ao céu estrelado da varanda de casa, Clara sentiu um misto de otimismo e incerteza. O telefone tocou, quebrando o silêncio, e seu coração acelerou novamente. Era uma chamada que ela não esperava receber. Clara, sou eu, Fernando. Precisamos falar sobre a ajuda que você mencionou na reunião, disse a voz ao telefone. O que Fernando queria? Clara sentiu uma onda de inquietude. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo. Ela se levantou da cadeira, cheia de expectativa e um frio na barriga. O que mais estava por vir nessa luta? Ela se perguntou, ainda segurando o telefone, pronta para ouvir a resposta que poderia ser a chave para a salvação da sua comunidade. Clara levou a mão até o coração, tentando acalmar a agitação que tomava conta de seu peito. A voz de Fernando, um antigo colega e artista apaixonado pela natureza, não deixava dúvidas de que algo importante estava prestes a ser revelado. Oi, Clara. Estou aqui no centro e aconteceu algo que pode ajudar vocês. Ele dizia, os ecos de suas palavras dando forma a uma nova esperança. Ela se aproximou da mesa, sentindo a frescura da madeira sob suas palmas. O que foi, Fernando? Você tem novidades sobre a horta? A expectativa envolvia suas palavras, como um cobertor quente abraçando um dia frio. Sim, mas é um pouco mais do que isso. A hesitação na voz dele fez Clara conter a respiração. Eu conheci um grupo de jovens que está ajudando comunidades a plantar e irrigar. Eles têm um projeto que pode ser a resposta para a seca que vocês enfrentam. A emoção a envolveu como uma onda. Por um instante, Clara se viu na feira novamente, cercada por amigos e vizinhos. Sentiu um emaranhado de desafios se desvanecer com a possibilidade que Fernando estava trazendo. Jovens, eles podem vir até aqui? Sim, precisamos de um local para nos encontrarmos. Eles vão trazer conhecimento e algumas ferramentas também. Era como se a luz da manhã estivesse finalmente rompendo a escuridão da noite que parecia interminável. Clara começou a sorrir. Isso é incrível! Podemos organizar uma reunião para que todos possam conhecer esses jovens. Quanto mais pessoas, melhor. Exatamente! E se você puder me ajudar a organizá-la, podemos transformar isso em uma ótima oportunidade de união para a comunidade. É um passo diante do cenário que vocês estão enfrentando. O entusiasmo de Fernando era contagiante. Clara sentiu a força da conexão, como se, aos poucos, as peças do quebra-cabeça estivessem se encaixando. Eu vou falar com meu tio agora mesmo e já começar a planejar tudo. Que dia você acha melhor? Sua voz era firme, contagiante. O ceticismo que tivera anteriormente parecia uma sombra que evaporava com a luz daquele novo dia. Que tal no próximo sábado? O grupo pode chegar cedo e já alinhamos as atividades com todos. Clara concordou, começando a imaginar cada detalhe. Ela visualizou o encontro, as mensagens de esperança flutuando no ar, todos reunidos em uma energia positiva e vibrante. Está perfeito, vou preparar tudo. Ao desligar o telefone, um sentimento de euforia tomou conta dela. Clara saiu do quarto com determinação, passando pela sala e encontrando seu tio que leitores, com um livro na mão. Tio, você não vai acreditar no que acabei de ouvir. Enquanto contava tudo, viu o brilho nos olhos dele. Juntos, desenharam o esboço do que seria um novo futuro, um encontro com risadas, aprendizado e a chance de plantar não apenas sementes, mas esperança,
O dia seguinte chegou e, enquanto Clara se preparava para mais uma jornada, um pequeno imprevisto a pegou de surpresa. Ela recebeu uma mensagem com um aviso de que Carlos não aprovaria a ideia e que ele organizaria outro encontro para discutir a situação da horta ao mesmo tempo. Isso a deixou inquieta. Como conseguiria apoio de todos se a comunidade estivesse dividida? E se a luz que ela pensou ter encontrado se tornasse apenas mais uma sombra? Ela sabia que teria que enfrentar a resistência e encontrar uma maneira de unir todos. Clara respira fundo, decidida. Eu não vou desistir. E a imagem do grupo, vibrante e unificado, começou a ocupar sua mente novamente. Era hora de agir, e essa poderia ser sua maior luta até agora. Com o coração pesado e esperançoso, ela se preparou para um novo dia que poderia mudar tudo. O destino de sua comunidade estava cada vez mais perto de ser escrito. Mas como enfrentar a divisão que se aproximava e o que ela faria para garantir que todos sacudissem a poeira da dúvida? O sol mal havia despontado no horizonte e Clara já estava de pé, a determinação pulsando em suas veias. Cada passo que dava na cozinha, preparando um café fresco, parecia ecoar o chamado para a ação que estava dentro dela. Ela pensava em como mover as montanhas da desconfiança que estavam se formando entre os membros da comunidade. Após engolir um gole quente, ela decidiu que o primeiro movimento era falar com Carlos. Clara o respeitava, mas sabia que ele era um dos líderes mais influentes da associação de moradores. A resistência dele poderia ser um obstáculo formidável, mas também poderia ser uma oportunidade de convencê-lo do valor daquele projeto. Enquanto se vestia, pensou em como usaria a paixão que sentia pela horta e por sua comunidade. Cada vez que conseguia cultivar algumas ervas na pequena área que tinha, era como se sua esperança florescesse junto com as plantas. Era isso que precisava transmitir a Carlos. Com energia renovada, Clara foi até a casa dele. Era um pequeno sobrado, e o aroma do café fresco pairava no ar, misturado com o som distante de crianças brincando. Clara bateu na porta com um misto de nervosismo e expectativa. Oi, Clara! Carlos abriu a porta, seu olhar já cansado, mas gentil. O que você precisa? Carlos, preciso falar com você sobre a reunião que planejamos para sábado. É uma oportunidade incrível para a horta e para nossa comunidade. A voz dela tremia um pouco, mas Clara se mantinha firme. Ele franziu a testa. Você sabe que tenho minhas reservas quanto a isso. Esses jovens, o que eles sabem sobre as dificuldades que enfrentamos? Mas é exatamente por isso que eles estão vindo, Carlos. Clara respondeu, sua paixão transbordando. Eles têm experiência e estão aqui para ajudar. Eles já ajudaram outras comunidades. Não podemos deixar que o medo nos impeça de aceitar ajuda. Precisamos nos unir. Carlos estava em silêncio, claramente ponderando as palavras dela. O coração de Clara batia com força. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ela analisava sua expressão. Olha, Clara! Ele começou, mas foi interrompido por um grito no quintal. As crianças estavam brincando, e o riso alegre delas fez um sorriso involuntário surgir no rosto de Carlos. Eu não sei. Essas crianças precisam de um futuro, Carlos. Precisamos dar a elas um lugar onde possam se desenvolver, onde a horta não seja apenas um símbolo de luta, mas um espaço de vida. Clara estava quase implorando. Vamos dar uma chance. Ele olhou nos olhos dela e viu a determinação refletida. Era a mesma chama que ele tinha visto na juventude com a qual tinha sonhado um dia. Carlos balançou a cabeça, ainda resistindo, mas Clara percebeu que estava se aproximando de uma virada. Está bem, mas quero participar ativamente. Não posso simplesmente ver o que vai acontecer. Carlos finalmente cedeu, um leve sorriso cruzando seu rosto. Clara sentiu como se uma barreira tivesse sido quebrada. Isso é ótimo! Isso significa que juntos podemos fazer algo incrível. Ela sorriu, o olhar se iluminando com a possibilidade. Mas a alegria logo deu lugar a uma sensação de urgência. O que Carlos pensaria ao ouvir que Fernando seria um dos principais organizadores? E se essa informação gerasse mais divisões? O que ela faria se ele não aceitasse? Um frio na barriga surgiu ao imaginar a repercussão. Era hora de preparar o próximo passo. Naquela noite, enquanto observava o céu estrelado através da janela, Clara sabia que o verdadeiro trabalho apenas começava. O dia do encontro se aproximava mais rápido do que ela gostaria. A dúvida ainda persistia em seu coração.
Será que conseguiria unir a comunidade por trás dessa ideia antes que fosse tarde demais? A verdade é que no dia marcado, os desafios poderiam se intensificar, e ela não tinha certeza de que estava pronta para todas as tempestades que poderiam vir. O dia da reunião chegou em um piscar de olhos, como um relâmpago cortando o céu. Clara acordou com a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Ela se arrumou rapidamente, mas não sem antes dar uma última olhada nas ervas que cultivava na varanda. Elas pareciam mais vibrantes do que nunca, como se também estivessem ansiosas por essa nova fase. Ao chegar ao centro comunitário, Clara encontrou o lugar decorado com cartazes feitos à mão, viajando pelo tema da horta e da união. O coração dela acelerou ao ver que, apesar do receio inicial, várias pessoas haviam se reunido. Olhares curiosos, mas também cautelosos a aguardavam. Logo, o calor das vozes se misturou com a ansiedade no ar. Carlos estava lá, observando a movimentação, e ao notar a chegada de Clara, fez um sinal. Espero que tudo esteja preparado, Clara. Muitos ainda estão céticos, e precisamos que todos se sintam confortáveis. Estou pronta, Carlos. Acredito que podemos virar essa maré juntos. O olhar dela era firme, mas a dúvida ainda nagava seu coração. E se Fernando, o organizador que ela trouxe, não fosse bem recebido? Nesse momento, o som da porta se abrindo fez com que todos os olhares se voltassem. Fernando entrou, um jovem alto com um sorriso contagiante. Clara pode ver Carlos se tensionar. As vozes se calaram lentamente. A tensão era palpável. Oi, pessoal! Estou animado para trabalhar com vocês! Fernando exclamou, mal sabendo da barreira que precisava quebrar. Carlos fez uma pausa, olhando para Clara com uma expressão que misturava desconfiança e curiosidade. Clara, você sabe que muitos aqui têm receios. A história de Fernando pode não ser bem recebida por todos. Clara respirou fundo, sentindo que a hora da verdade havia chegado. Neste momento, precisamos ouvir a história dele. Ele pode trazer novas perspectivas que nos ajudem a superar o que nos divide. Clara olhou para Fernando e suas mãos tremiam levemente. Fala você, Fernando, o que você trouxe para nós? Fernando, percebendo a tensão, ajustou a postura. Ele começou a compartilhar suas experiências em outros projetos comunitários. Falou sobre a transformação de espaços abandonados em hortas produtivas e sobre comunidades que prosperaram através da colaboração. Cada palavra dele criava imagens vibrantes na mente de todos. Mas a cada frase, Clara sentia as reações. Alguns sorriram, mas outros franziam o senho. O alvoroço interno era evidente. Clara sabia que o caminho seria longo. Ele pode ser um agente de mudança. Clara tentou, seu tom cheio de esperança, olhando para todos enquanto o coração pulsava forte. Precisamos abrir nossas mentes e aceitar novas ideias. É desse jeito que cresceremos. A sala ainda estava inquieta. O exemplo mais claro disso foi Roberto, um morador respeitável que se levantou. E se não funciona, Clara? Estamos apostando em algo arriscado. Cuidar da horta de forma antiga trazia segurança. Mas a segurança é um conceito em eterna mudança, Roberto. Clara respondeu, sentindo a adrenalina subir. Se não nos arriscarmos, nunca saberemos se podemos verdadeiramente prosperar. Vamos dar essa chance, por nossas crianças, por nós. Carlos observou em silêncio, os olhos se estreitando enquanto tentava absorver todas aquelas emoções. Ele sabia que o futuro da comunidade estava pendurado em um fio. Até ele, um líder preventivo, já estava sentindo o peso das palavras de Clara. A tensão pairou no ar, como se o tempo tivesse parado, enquanto todos esperavam pela resposta. A dúvida de Clara emergia novamente. Seria essa a virada que tanto desejavam ou uma armadilha? E assim, enquanto o clima carregava promessas e incertezas, o momento da verdade se aproximava. O que cada um escolheria fazer a seguir? O murmúrio na sala começou a crescer, como se todos respirassem no mesmo ritmo, envolvendo Clara e Fernando em uma bolha de expectativa. Roberto olhou para as paredes decoradas e depois voltou-se para a mesa, com os olhos carregados de questionamentos. O silêncio era ensurdecedor, fazendo o coração de Clara bater mais forte. Hesitação não é um caminho, é um labirinto, pensou Clara. Para ela, cada segundo era crítico, e o peso do olhar de cada morador a desafiava.
Então, uma voz interrompeu o tenso silêncio. Era Ana, uma mulher de cabelos grisalhos e um olhar profundo. Ela sempre havia sido a voz da sabedoria na comunidade. Clara, estou muito tocada pelas suas palavras, mas também ciente de nosso passado. A horta que cuidamos desde sempre representava mais do que alimento. Era nossa herança. Ana respirou fundo, olhando nos olhos de Clara. Por que devemos mudar algo que nos deu segurança por tanto tempo? Porque a segurança se transforma, Ana, respondeu Clara com fervor. A horta que temos é linda, sem dúvida, mas o mundo lá fora está mudando. Precisamos nos adaptar, inovar. Nossa comunidade não poderá prosperar se ficarmos presos a velhas tradições enquanto novos horizontes se abrem. Fernando, percebendo a oportunidade, se virou para Ana. Entendo o seu ponto e valorizo profundamente essa história, mas think em como você e todos aqui podem manter essa herança viva, transformando-a. Imagine hortas que não apenas alimentam, mas também educam e unem gerações diferentes. As palavras de Fernando pareciam tocar alguns corações. Clara viu pequenos murmúrios de aprovação e meneios de cabeças. E se tentássemos? Sugeriu Júlio, um jovem que sempre olhou para o passado com desconfiança. Não temos nada a perder, certo? Podemos sempre voltar ao que era antes. Sim, Clara sentiu uma onda de esperança se acender em seu peito. Podemos criar um programa piloto, uma pequena horta apenas para testar. Se não funcionar, estamos livres para voltar ao que já sabemos. Mas se funcionar, aí teremos mudado tudo para melhor. A sala começou a murmurar. O diálogo fervilhava. Carlos observava, seu rosto revelando uma expressão entre a esperança e a cautela. Ele se levantou, interrompendo a agitação. Tudo bem, podemos considerar a ideia de Clara e Fernando, mas vocês têm que entender, a comunidade está unida. Se essa nova horta não funcionar, os custos não são apenas financeiros, são emocionais. O que devemos garantir é que não haverá um fardo a mais para ninguém. A tensão diminuiu e foi substituída por um sentimento de comunhão. Clara olhou para Fernando. Seu olhar refletia otimismo e determinação. O cheiro das ervas da varanda ficou na mente dela, lembrando que as plantas crescem quando recebem atenção e amor. Então, o que vocês acham de darmos um voto? Carlos propôs. Se aceitam testar esta nova abordagem por um tempo, vamos colocar isso em votação. Os olhares se deslocaram uns para os outros, um misto de incerteza e esperança nas expressões. Clara sentiu que se fossem todos juntos, cada um daria um passo para frente. O coração ecoava como um tambor dentro de seu peito. As mãos eram levantadas, uma a uma. Clara sentiu a adrenalina pulsando em suas veias. Contudo, quando o resultado começou a se desenhar, um grito ecoou da porta. Parem! Não há nada de novo nisso! A voz era estrondosa. Era Manuel, um dos moradores mais antigos e também o mais avesso a mudanças. Seu olhar raidava indignação. Vocês estão prestes a cometer um erro, e eu não ficarei em silêncio enquanto isso acontece. A sala gelou novamente, e o coração de Clara disparou. O que Manuel teria a dizer poderia mudar tudo. E enquanto o olhar de todos estava fixo nele, Clara percebeu que a virada que estavam buscando estava de fato a um passo de se transformar em um desafio muito maior do que qualquer um havia imaginado. Seria essa a batalha que tanto temiam? E o que mais estava em jogo agora? Clara sentiu o peso das palavras de Manuel como um soco no estômago. O ambiente que antes pulsava com energia e esperanças agora estava tenso, carregado com a dúvida que ele havia lançado. As vozes eram como um eco distante, e cada batida de seu coração soava como um grito de urgência. Era preciso agir, e rápido. Manuel, por favor, deixe-nos ouvir o que você tem a dizer, Clara disse, tentando manter a voz firme. Estamos aqui apenas para discutir. Não há nada de errado em considerar novas ideias. Mas Manuel não recuou. Nada de errado? Estamos falando de nossas vidas. A horta que cultivamos é mais do que comida, é nossa identidade. Você realmente acredita que eles sabem o que estamos enfrentando aqui? Já ouviram falar das nossas batalhas? Sim, mas... Clara começou a intervir, mas Manuel a interrompeu. Deixe-me terminar. Não podemos jogar a tradição pela janela só porque sentimos a pressão da mudança. O que se eles não nos ajudarem? O que se nossa comunidade se dividir ainda mais?
Clara sentiu o olhar de seus vizinhos se moverem nervosamente. Ela sabia que Manuel tinha respeito, e a dúvida que ele plantava começava a germinar em alguns corações. Mas não era hora de recuar. Era hora de avançar com coragem. Compreendo suas preocupações, Manuel, disse Clara, sentindo um pequeno fio de esperança brotar em meio ao ceticismo da sala. Mas estamos lidando com uma ameaça muito real. A seca não está apenas nos desafiando, ela está nos sufocando. Ficar atrás das nossas tradições pode nos manter seguros, mas isso não garante que sobrevirão. Carlos assentiu, dando um passo à frente. Clara está certa, o passado é valioso, mas precisamos também reconhecer que as circunstâncias mudam. Tudo o que estamos buscando é uma oportunidade de inovar e garantir um futuro melhor para todos. As palavras de Carlos começaram a transformar a atmosfera. A tensão começou a se dissipar aos poucos. Clara aproveitou aquele fio de esperança. Manuel, imagine se pudéssemos unir os melhores aspectos da nossa horta tradicional com o que os jovens de fora trazem. E se essa combinação for a chave para fazermos da nossa comunidade um lugar mais forte, mais resiliente? Ela olhou para o rosto dele, buscando uma faísca de compreensão. Os olhos de Manuel estavam distantes, mas Clara viu um movimento sutil na expressão dele. Aquela luta pelo coração da comunidade não seria fácil, mas a determinação pulsava dentro dela como um golpe de tambor. Eu não prometo que vai ser simples, continuou Clara, mas se falharmos podemos aprender e nos adaptar. Isso é sobre todos nós. Vamos plantar não só as sementes, mas a coragem de tentar, de errar e, principalmente, de recomeçar. Um murmúrio de concordância percorreu a sala, enquanto Manuel olhou ao redor, avaliando a atmosfera em mudança. Clara sentiu o momento se inverter, notando algumas cabeças assentindo lentamente. Então, o que você acha, Manuel? Podemos dar uma chance a isso? Ela lançou a pergunta, o coração agora acelerado de antecipação. Ele respirou fundo, o peso de suas próprias inseguranças em seus ombros. Posso não acreditar 100%, mas também não quero que outros sofram mais por nossa falta de ação. Se eles estão dispostos a ajudar e se a comunidade decide, estou disposto a ouvir. Um silêncio reverente preenchia o ar, quase palpável. No fundo da sala, Clara viu um sorriso brotar no rosto de Ana, encorajando outros a se pronunciarem. Então, vamos dar essa chance, gente! Mãos à obra! Exclamou Ana, e os olhares se iluminaram. A sala começou a vibrar com a energia da esperança que tinha sido reacendida. A tensão se dissolveu. As discussões voltaram a ganhar forma, enquanto o grupo começou a deliberar sobre como prosseguir. Votemos, então, uma experiência com a nova horta, disse Carlos, tomando a liderança. O centro comunitário estava eletrizado, e por um momento, Clara sentiu que, finalmente, eles estavam juntos na mesma direção. Quando os votos foram contados, sorriam em expectativa. A noite estava fadada ao sucesso. Clara mal podia acreditar nas palavras de incentivo e apoio que ecoavam ao seu redor. E quando o resultado da votação foi anunciado, a vitória foi como uma onda, lavando o grupo com alívio e alegria. Estavam prontos para se unir à mudança. O sorriso de Clara era radiante. Suas lágrimas de felicidade deslizavam pelo rosto, não como sinal de tristeza, mas de realização. Ali estavam, prontos para reescrever a história de sua comunidade, lado a lado, não mais isolados, mas como uma só família. Naquela noite, o céu estrelado parecia brilhar ainda mais intensamente. Clara sabia que a jornada estava apenas começando, mas agora havia esperança e determinação refletidas no coração de cada um. Juntos, eles enfrentariam qualquer tempestade. E se você está acompanhando essa história emocionante, não esqueça, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações sobre a vitória de Clara e sua comunidade. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão inspiradora. É o momento de mostrar seu apoio.